Olá, querido aluno, estamos de volta para mais uma videoaula de espanhol no terceiro ano B Noite. Na aula de hoje, estudaremos o presente de subjuntivo como um tempo verbal do espanhol, que também existe no português. Lembrando que na nossa aula passada estudamos através de um vídeo, através da escuta da leitura do livro, sobre orientação vocacionais, né? Vocês viram um vídeo falando sobre as profissões, de como que vocês devem escolher a profissão, ou seja, uma orientação, o que é que vocês devem levar em conta. Lembrando que ainda esse mês a gente vai falar mais em específico desse assunto. Na aula de hoje, preciso que vocês peguem aí o caderno de vocês, a caneta para fazer as devidas anotações daquilo que eu falo, daquilo que vocês necessitam escrever. Assista essa videoaula até o final, é um bom conselho e tenha a responsabilidade de justificar sua ausência caso você não consiga acessar esse material. Vamos lá, gente. Antes de iniciar o presente desse subjuntivo, entender e compreender, é preciso que a gente recorde algo muito importante em qualquer língua estrangeira, os pronombres personales, os pronomes pessoais, né? Assim como no português tem, na língua espanhola é diferente, né? Porque os pronomes vão se referir às pessoas do discurso, né? No espanhol temos aí o yo, o tu, ele, ella, usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas e ustedes, certo? Esses são as pessoas do discurso, os pronomes pessoais. Eles é quem vão nos orientar na conjugação de qualquer verbo, certo? Dando procedência aqui, gente, o que é o presente de subjuntivo? Como o próprio nome já diz, presente se refere ao quê? Ao tempo. E o subjuntivo se refere ao modo verbal. Vocês sabem que existe o indicativo, o subjuntivo, o imperativo. Vocês já estão no terceiro ano e com certeza já passaram por esses modos verbais, certo, gente? Então vamos lá, gente. O presente de subjuntivo é um tempo verbal utilizado para expressar o quê? Incertezas e possibilidades. Vamos recordar também que quando eu me refiro a um verbo, eu estou me referindo a algo que indica uma ação. Vocês sabem que o verbo é uma classe gramatical que indica ação. Olha aqui, como exemplo, um trechozinho daquele vídeo, daquele áudio que vocês escutaram, que também está no livro de vocês. Então, esta charla es para que ustedes se revisen, para que ustedes se conecten consigo mismo, para que ustedes comiencen a hacer perguntas que los van a acompanhar. Veja, gente, que eu utilizei aqui 3 verbos no presente de subjuntivo, referindo-se a uma possibilidade, a uma incerteza, porque quando eu falo de profissão, de escolha de uma profissão, eu tenho muitas incertezas, não é isso? Vocês que estão vivendo no terceiro ano, eles têm muitas incertezas, como vão estudar, como vão conseguir os objetivos. Então, revisem, conectem e comecem são verbos que estão no presente de subjuntivo. Vamos mais específico aqui, gente. Para me conjugar um verbo, eu tenho que levar em consideração as suas terminações no infinitivo, que são o AR, o ER e o IR, que é a raiz do verbo. Veja aqui que toda conjugação parte de um verbo principal. Por exemplo, amar. Eu amo, tu amas, eu ame, tu ames. Vai depender do tempo e do modo que você quer conjugar o verbo. Hoje a gente está se referindo ao quê? Ao presente de subjuntivo, o tempo presente ao modo subjuntivo que indica possibilidades, incertezas, tá bom? Então vamos lá, compreender melhor dentro da tabela. Vejam aqui, gente, que eu tenho as pessoas do discurso, os pronombres personales, que vocês já conhecem. Eu tenho aqui os verbos no infinitivo. Olha aqui as terminações AR, ER e IR. Lembrando que um verbo regular é um verbo que não sofre alteração na raiz, que a raiz do verbo seria, nesse caso aqui, o AM, ou na terminação, que seria, no caso aqui, essas terminações quando o verbo está conjugado, o o ES, o E de novo, e assim vai. Então, o verbo regular é um verbo que não sofre alteração nem na raiz, nem na terminação, ou em ambas, certo, gente? Então, vamos ao verbo amar. Eu ame,
tu ames, ellos te ame, nosotros, nosotras amemos, vosotros, vosotras améis, ellos, ellas, ustedes amem. Prestem atenção quando eu digo eu ame presente, estou me referindo ao tempo presente, estou me referindo ao modo subjuntivo. Uma incerteza que eu ame não é certeza, é uma possibilidade, depende de muitas coisas, entendeu? Veja, gente, uma coisa interessante também. Olha o verbo amar aqui. No espanhol, quando tem o verbo amar, que ele for conjugado, o AR é o infinitivo, é a terminação. Olha que essa letra é substituída pelo E. Veja que todas as conjugações das pessoas termina ou antecede o E. Eu ame, tu ames, ele, ela, te ame. Aí aqui já tem umas modificações, mas segue um certo padrão. Quando for para a terminação R no infinitivo, veja que eu já é um A. Beba, bebas. O I é um A também. Então, gente, são algumas dicas que na hora que surge uma questão para você conjugar o verbo, pode te ajudar a relembrar, certo? Olha um exemplo aqui. Quizás salgamos juntos en el fin de semana. Olha aqui. Quizás, talvez no português. Salgamos, saímos. Olha aqui a possibilidade, a incerteza. Ojalá me toque la loteria. Me toque, é uma impossibilidade, é uma incerteza. Temos aqui outros verbos que vocês podem observar também. Trabalhar, comer, olha lá. O verbo terminado com o infinitivo AR. Trabalhe, olha aqui o que se repete, o E. O comer, terminado no infinitivo R. Coma, olha aqui a terminação do verbo, é muito parecido. Então, gente, são detalhezinhos que a gente vai aprendendo ao longo do tempo e da necessidade. Os verbos irregulares no espanhol, assim como no português, são verbos que sofrem alteração na raiz, na terminação ou em ambas, quando conjugados. Prestem atenção aqui, nós temos 3 verbos: conocer, salir e oír. Conocer, salir e oír. Observem aqui, gente, a diferença. Olha o radical do verbo, olha aqui, conosco, mudou aqui, agora é um Z. Salir, esse que permaneceu, mas o oír, olha a diferença lá, o radical do verbo mudou também, agora é um G. Assim como bem que na frente eu tenho o verbo tener. Olha aqui, tener, a raiz do verbo agora é o quê? Tenga. Então, o verbo irregular é esse verbo que sofre essa alteração no início, que é a raiz, ou no final, que é a terminação, quando conjugado, ou em ambos. Olha o verbo haber, que a diferença quando ele é conjugado, haya, que eu haya, que tu hayas. Olha a diferença. Tanto no início aqui como no final. Então, gente, essa é uma característica do verbo irregular, certo? Temos aqui outras conjugações que vocês podem estar printando e estar observando de forma melhor, certo, gente? Para finalizar nossa aula e para que vocês possam, pôr em prática, se de fato vocês compreenderem o conteúdo, preciso pôr em prática. Eu tenho aqui uma atividade, vocês podem estar printando ela agora, tanto essa página, essa imagem aqui, como essa aqui. Vocês podem estar printando. Pausa o vídeo, printa, para que vocês possam praticar. Então, gente, essa questão é para você conjugar os verbos cenar, comer e acudir. Vocês podem estar consultando o livro de vocês também na página 62, que lá tem vários verbos conjugados. Lembrem-se, gente, como é que vocês vão conjugar esse verbo? No presente do subjuntivo, uma coisa que está acontecendo no presente, mas que é uma possibilidade ou uma incerteza. Por exemplo, yo, aí aqui o verbo é cenar, aí a pessoa é yo cene, porque é terminado em AR e lá diz que geralmente a terminação é o quê? É em Aí vocês vão prestar atenção nessas tabelazinhas, vão ver se o verbo é irregular, vocês podem consultar outras fontes, como a internet, tal e tal. Mas fica aqui uma dica para você praticar, tá bom, gente? A outra questão é para você responder com o presente de subjuntivo, só que agora dentro de uma frase.
Olha a frase aí. É importante que os niños... Aí o verbo é o quê? Tener, referente a que pessoa do discurso? A terceira pessoa do plural. Ellos. Ellos. Certo, gente? Então, lembrem-se que tener é um verbo irregular. Acabei de falar para vocês. Então, como que vai ficar a conjugação desse verbo? Então, gente, ficar aqui essa questão e essa para vocês responderem aí no caderno de vocês, praticar o que vocês aprenderam na aula de hoje. Não precisa me enviar, mas fica aqui uma dica para você praticar. Tenha responsabilidade. Com certeza não é para enviar, mas se você tiver essa responsabilidade, esse interesse, você vai fazer a resolução dessa atividade proposta, tá bom? Então, gente, recordando, presente de subjuntivo, presente é o tempo, o módulo é o subjuntivo, que indica o quê? Uma ação que expressa incerteza, possibilidade. Temos as conjugações do verbos partindo do infinitivo, AR, ER, IR, e vai depender da pessoa do discurso, vai depender se o verbo é irregular ou irregular. São coisinhas que a gente não aprende de uma vez só, mas que esses detalhes que eu levo em consideração me leva à possibilidade do aprendizado, certo, gente? Para finalizar nossa aula, comenta aqui na descrição desse vídeo o seu nome completo para que eu possa validar a sua frequência e participação nesta aula, né? Essa frequência e participação é válida até o dia 19 desse mês. Hasta luego e muito obrigada pela atenção.